Olá chicos, buenos dias, como estão? Mais uma aula, né? Mais uma aula de espanhol. E como eu já havia falado semana passada, tá certo? A gente ia só dar continuidade a essa aula. De uma forma diferente, mas a gente ia dar continuidade. O que a gente trabalhou na semana passada foi o gênero textual bilhete, certo? Gênero textual bilhete. Só reforçando um pouquinho o que a gente viu semana passada. Pedi para vocês, tá? Pedi para vocês fazerem 2 bilhetes, tá bom? 2 bilhetes e me mandarem. Um de uma forma formal e dois, né? O segundo de uma forma informal, certo? E me mandassem. Só que eu não expliquei nada, só pedi essa atividade, certo? Só que hoje eu venho explicar um pouquinho para vocês o que é o bilhete, tá certo? Vou explicar em português, mas ele serve também, tá? Ele serve também para a nossa disciplina, ou seja, para o espanhol, tá? O que é o gênero textual bilhete? O que é? Primeira pergunta, o que significa? Para que serve? O gênero textual bilhete, ele é um texto cotidiano, certo? Ele é um texto cotidiano, que quer dizer isso? Ele é um texto que ele pode estar ali em qualquer momento que a gente esteja, no nosso dia a dia. E ele é usado com muita frequência. Ele pode ser usado com muita frequência. E sua característica principal, certo? Sua característica principal é que ele é usado em contextos informais, tá? Essa é a sua característica principal. Ele pode, então ele é proibido de ser feito de uma forma formal? Não, tá? Não. Mas, certo? Mas sua característica principal, o seu uso principal é em contextos informais, certo? E esse contexto informal, como a gente já estudou em tratamento formal e tratamento informal, essa informalidade, essa comunicação informal que a gente usa mais com quem? Com aquelas pessoas que são próximas nossas. Pai, mãe, tio, primo, avô, né? Avô, um amigo de escola, é aquelas pessoas com quem a gente tem mais intimidade. Porém, com pai, avô, certo? Um tio, a gente também usa a forma formal. A gente tem um tratamento mais formal. Por quê? São pessoas que a gente tem mais respeito, podemos dizer assim, certo? E por esse motivo, tá? Só uma característica, certo? Se eles são textos informais, eles são textos comunicativos, certo? São comunicativos. São momentos que a gente precisa se comunicar com outra pessoa. É aquela questão, o receptor e o interlocutor. Quem é o interlocutor? Aquele que está praticando a comunicação. E quem é o receptor? Aquele que vai receber o recado ou a comunicação. Certo? Interlocutor, aquele que fala. Receptor, aquele que recebe. Tá? Só simples para reforçar. A gente pode mandar, como eu já havia dito, para um amigo da escola, né? Para um amigo da escola, a gente deixa um recadinho para ele. Um primo, o nosso irmão, os nossos pais, quando a gente quer. Lembra da historinha semana passada? Que eu escrevi um bilhete? Então, dessa forma. Porém, certo? Porém, esse bilhete, no nosso meio, né? Como a gente está vivendo hoje em dia, que é tudo tecnológico, tudo a gente está vivendo tecnológico, ele é uma forma que a gente pode transferir para os nossos celulares, certo? Estou aqui com o meu celular, usando, gravando uma aula para vocês. Ao mesmo tempo, esse meu celular que eu estou gravando uma aula, eu posso mandar uma mensagem para alguém, uma mensagem instantânea, certo? Mensagem instantânea também é considerado um bilhete. A gente pode considerar um bilhete. Eu estou na minha casa, preciso dar um recado
para o meu irmão, que saiu, e eu preciso sair também. E aí, como é que eu vou falar? Então, eu mando uma mensagem, pego meu celular, mando uma mensagem pelo WhatsApp, simples. Uma mensagem simples. A característica principal do bilhete é isso, é a simplicidade da mensagem, tá? Ó, outro ponto importante sobre o bilhete, certo? É um ponto importante e a gente volta um pouquinho para a nossa atividade de hoje, certo? Como ele é um gênero comunicativo, informativo, que transmite uma mensagem simples, certo? Para pessoas que a gente tem um contato afetivo um pouco maior, então a linguagem, certo? A linguagem utilizada neste gênero, ele também é uma linguagem informal, certo? Uma linguagem informal. O que quer dizer isso? Uma linguagem informal. Nessa linguagem informal, a gente pode usar o quê? Gírias, abreviações, né? Formas carinhosas de tratamento, essas formas de tratamento que a gente usa com maior facilidade. É isso. Por quê? Porque ele deixou de ter uma formalidade. Ele passou a ser uma coisa mais informal, mais despojada, mais simples, certo? Então, mesmo ele tendo uma função de informar alguém sobre alguma coisa, certo? O uso desses bilhetes, eles são muito amplos. Eles não servem só para a gente informar, dar uma informação, vou precisar sair, vou precisar fazer isso. Não. A escrita deles também pode ser feita para fazer um convite, né? Você fazer ele para fazer um convite, uma mensagem simples, relatar um fato, alguma coisa que aconteceu, certo? Solicitar ou avisar alguém, alguma coisa, entre outras. Tem várias outras. Ele se encaixa em mensagens simples com caráter informal, né? Deu para ficar claro? Certo? É um gênero simples, certo? Simples. Analisando todos os bilhetes que vocês me mandaram, certo? Todos os bilhetes que vocês me mandaram, vocês estão de parabéns, certo? Usaram o bilhete de forma correta, escreveram tanto da forma formal como informal, tá? Com vários assuntos, certo? Com várias características. Características pessoais, certo? Se eu for escrever um bilhete para vocês, eu vou ter minha característica. Se vocês vão escrever um bilhete para mim, vocês vão ter outra característica pessoal, certo? Vão usar gíria, vão usar abreviação, vão usar formas de tratamento carinhosas, que isso é muito bom, tá? Passando para a nossa atividade. O que eu quero que vocês façam é uma atividade simples, certo? Lembrando, tudo isso que eu falei aqui tanto se encaixa para português como para espanhol. São línguas parecidas, tá bom? Mas como nossa atividade, certo? Como nossa atividade, presta atenção. Vocês irão precisar fazer uma pesquisa, uma atividade de pesquisa. Coloca no caderno, cabeçalho, lá, Instituto Educacional Pai Eterno, Sumé, tal data de setembro de 2020, certo? Tal data de setembro de 2020. Nome de vocês, aluno, fulano de tal, certo? Embaixo coloca atividade de pesquisa. Pula duas linhas, certo? Pula duas linhas. Questão 1. Faça uma pesquisa de gírias, abreviações e formas de tratamento carinhosas usadas no diálogo informal. Repetindo, faça uma pesquisa de gírias, abreviações e formas de tratamentos informais usadas no diálogo informal. Difícil? Não. Vocês vão poder usar de vários países. Não precisa explicar qual o país. Você só coloca qual a gíria e qual a tradução. Gíria, tradução. Abreviação,
como ela é escrita normalmente, tá? É uma atividade simples, vocês não vão ter tanta dificuldade. Qualquer dúvida, manda mensagem que eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? Então, hasta luego, beijos para todos!